Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje a live vai ser com a Ida e vamos falar sobre a Itália, que ela é médica e ela mora há 14 anos na Itália. Ah, que ótimo! É tão bom quando dá certo. Não é? Bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada por estar Obrigada. aqui conosco para a gente conversar sobre esse país maravilhoso que é a Itália. E eu começo te perguntando o seguinte: a impressão que eu tenho dos italianos, que eu tive quando eu Uhum. estive na Itália, é que os italianos se parecem muito com o povo brasileiro. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que agora mais do que era. É? A globalização, o italiano se tornou mais relaxado, mais brincalhão. Embora aqui no norte, onde eu moro, eles sejam muito sérios e não são Sim. muito simpáticos também não. Mas antigamente eles eram mais seletivos, mais snobs, se vestiam melhor. Então tinha uma grande diferença do brasileiro. Agora, os meninos se vestem como se vestem no Brasil, não tem Uhum. mais a elegância que tinha antigamente. Então, nas brincadeiras também, você tem que tomar cuidado, mas assim, na maior parte das coisas se parece com o brasileiro, sim. Uhum. Não a hospitalidade do brasileiro, isso não tem mesmo. Acho que em lugar nenhum, na verdade. É a impressão que eu tenho é que não tem lugar nenhum do mundo. O Não, povo brasileiro é um povo não. diferente mesmo. Exato, exato. Oi, Ida, você mora há 14 anos na Itália, é médica aí. E assim, qual foi seu maior desafio para a adaptação? Se é que você teve um desafio, conta pra gente. O desafio, na primeira vez que eu vi, eu era muito mais jovem, então você é muito mais cara de pau, você não liga para os limites. Eu era uma brasileira, eu nunca fui muito brasileira, porque educada pelos meus pais italianos, então eu sempre fui meio formal. Chegando aqui, cara de pau mesmo, assim, fui enfrentando as coisas. Dessa vez, né, que já são 14 anos, eu acho que uma coisa que eu não consigo me adequar, e eu acho que nunca vou conseguir, é a burocracia italiana. Isso para quem Ah, mora, sim. né? Para turista, tudo é fácil, tudo é maravilhoso, mas para quem mora, a burocracia aqui é bem pior que a brasileira. Né? Uhum. Eu achava que a brasileira já era chata, cheia de coisa. Aqui as coisas não andam, com esses problemas que a gente está tendo de saúde aí, parou tudo. Uhum. Dá a impressão que o mundo parou aqui. Uhum. Né? Existem países da Europa que não estão assim e que não pararam de jeito nenhum. Mas a Itália é muito emperrada na burocracia. Isso é uma coisa que Uhum. me irrita profundamente, entendeu? Não passa. Sim. É, tem Eu me um adequo a qualquer coisa, o país é maravilhoso, não sei, você olha para cá, tem uma arte, você olha para lá, é uma obra de arte o país, né? É, sem dúvida. Você até falou que precisou resolver questões burocráticas com as suas saídas e entradas, como se fosse o CRM daí, e aí E você disse que preparou uma pilha de documento. Conta essa história pra gente. eu acho que agora eu tenho a impressão que está mais difícil ainda do que eu encontrei, né? Eu fiz isso em 87, quer dizer, bastante tempo atrás. E aí, assim, aqui eles não são organizados no pedir documentos, né? Então, assim, ó, você precisa me trazer isso, isso, isso. Tá, vai lá, faz, passa pelo consulado. Quando você chega lá, eles falam, ah, mas então tem outro documento, né? Então, você imagina o trabalho que dá. Precisa ser cidadão italiano, isso é a primeira coisa que tem que ter. Não, médicos estrangeiros não conseguem, como é que se diz? Quando a gente faz um diploma e é reconhecido. Validação. É, validação É, e reconhecimento. validação, Depois, validação do diploma. é.
Aí, quando eu consegui, tem que fazer um exame de estado, coisa que no Brasil não tem, para você poder exercer a profissão. Então, você é médico, mas você tem que fazer um exame que é relativamente difícil, mas tudo bem, passei. Que ótimo. E aí já se passaram muitos anos aí. Muito tempo. Uma coisa que todo mundo gosta na Itália e que realmente a gente tem até que tomar cuidado é com a gastronomia, porque senão é sem limites. Conta Ó, pra gente o que é imperdível para um visitante. eu acho assim, primeiro precisa saber para onde a pessoa vai, porque aqui é tudo muito regional. Região é como se fosse dentro da região existem cidades. Então, a região é como se fosse um estado enorme e dentro dessa região existem cidades que têm mais ou menos os mesmos costumes alimentares, modo de ser, dialeto, que é uma coisa muito interessante e que está se perdendo um pouquinho porque os jovens já quase nem entendem o dialeto, que é uma pena perder essa coisa. Então, o que eu aconselharia é, dependendo da região, você pedir alguma coisa do lugar. Então, vamos dizer aqui, o Vêneto, né? Você pede risoto, que são fantásticos, qualquer tipo de risoto aqui. E depende assim, no inverno é um, no verão é outro. Tem tudo a ver com o clima também, né? Muitas comidas e muitos doces, essas coisas, você não encontra no verão. Chocolate você não encontra no verão, porque derrete. Então eles acham, imagina, vai comer chocolate no verão? Então eles são mais rígidos nisso. Aqui você pode pedir risoto, polenta, que eles fazem de 1000 modos, é uma polenta deliciosa. Qualquer tipo de pasta, né? E que também depende sempre da época do ano. E queijo o ano inteiro e vinhos o ano inteiro. Sim, a pizza margherita, por exemplo, ela tem as cores da bandeira da Itália. Tem. Então, a pizza margherita, a pizza napolitana foi considerada a melhor do mundo. É como se fosse um título, né? Então, essa pizza margherita, ela foi dedicada a uma rainha. E ela falou assim, eu quero comer alguma coisa rápida, e era tarde da noite já, e esse cozinheiro foi lá e preparou com mozzarella, sugo, né, que é o molho que põe, não põe muito, mozzarella e o manjericão. Então tem as 3 cores da bandeira, né? Sim, legal demais. E a pizza daqui é muito boa. É, de fato. E todas as massas. Todas. Aqui, em geral. Tinha um tipo de massa só. Agora, vai pelo gosto do cliente. Então, pode ser muito fininha. Em Nápoles é muito fininha, por exemplo, a massa. Aqui é normal. Tem uma que eu gosto muito, que eu compro aqui perto da minha casa, que é uma massa que parece massa folhada, um pouquinho menos de massa folhada, mas é uma leve, é muito, muito boa. A massa italiana, sem dúvida. Oi, desculpa. Pizza você come bem em qualquer lugar aqui. Não sem tem dúvida. Os italianos foram os criadores do parmesão, do gorgonzola, da mussarela, do provolone, mas você tem umas outras indicações aí de queijo que você gosta muito. Existe. Então, tem o Asiago, que é de uma região aqui perto, tem o parmigiano reggiano, é diverso do Grana. O parmigiano reggiano é o único que é certificado internacionalmente, né? Então é o melhor parmesão. E não engorda, uma coisa importante. Nas dietas, eles pedem para comer o parmesão. E aqui se dá, quando a criança nasce, você já vai dando queijo. E é um parmesão, entendeu? Você põe na sopinha, serrada e tal. E tem o Asiago, tem o Stracchino, que é um queijo
não é cremoso como de passar no pão, mas ele é cremoso quando você corta. Depois a mozzarella daqui. A mozzarella não tem nada a ver com a mozzarella brasileira. A Aham. mozzarella daqui é como a mozzarella de búfala no Brasil. Uhum. Só que não é de Sim, búfala, é de vaca. Mas sim. assim, eu já vi fazer, é uma coisa assim, eu vi no sul, ah, tinha uma pequena leiteria, o cara estava fazendo e ele puxa, que nem bala branca. Ele Uhum. estica, depois ele dobra, ele estica e dobra, estica e dobra, e depois ele faz uma trança, ou ele faz aquele rolinho que você Sim. encontra já no saquinho. A Alessandra está falando aqui que tem um queijo que é uma bolona. Pode ser Cátio, o cacio-cavallo, cátio cavalo que a... é, que é um queijo num formato, porque ele era transportado em cima do cavalo, entendeu? Então ele Tá. é como se fosse uma bolinha e uma bolota. Aí ele era Ah, sim. amarrado e transportado em cima. Imagina, 200 queijos em cima do cavalo e eles vendiam nas lojinhas, isso 100 anos Uhum. atrás, mais ou menos. Agora você encontra todos os queijos em qualquer lugar. O Sim. gorgonzola tem gorgonzola picante, tem gorgonzola doce. Além das massas maravilhosas, dos queijos maravilhosos, a gente tem também o sorvete maravilhoso italiano. Sorvete italiano é o que é. Aqui, eu acho que é a sua irmã que está falando. E o creme de leite, a ricota, os doces. Isso, o creme de leite aqui é menos gorduroso que o brasileiro. Eu faço uma comparação assim, porque eu falei com uma senhora dona de uma doceria e ela tem um irmão no Brasil. E ela falou, eu queria abrir uma doceria lá, mas ela falou, ai, assim, sabe aquela coisa, ai, o creme de leite lá não é como aqui, é muito gorduroso, os doces Uhum. brasileiros são muito doces. Essa é a Ah, coisa e tem a verdadeira. panacota também, super Panacota, famosa, uma adoro. delícia. É, Era o doce preferido da minha mãe. é, Panacota aí você pode. Tem dois modos de você comer. Uma com um coulis de fruta, que pode ser lampone, morango também, ou você faz sim, com chocolate quente em cima. é. Ela é boa sozinha também. Depois tem o Olha, tiramisu. eu Hum, não comi nada que eu não tivesse gostado na Itália. não Nada. tem, não tem. Tudo é um perigo. Eu, inclusive, emagreci antes e falei assim, não, eu quero comer tudo. Mas Deixa engordar na viagem. não dá para pensar em regime aqui nem tá. Não, não dá. E depois, Mas assim, depois é só alface. mas se você está viajando e anda bastante, compensa, né? Você É, come é bastante, verdade. A gente você anda anda bastante, demais. sabe? É Então verdade. acaba não engordando, porque a comida italiana não existe mais aquela tradição de comer um antipasto, um primeiro prato. O primeiro prato é risoto, pasta, polenta, o que quer que seja, sem carne. E o segundo prato seria algum tipo de carne, né? Ou peixe. Uhum, Não, não se faz mais isso, se come um prato só. E normalmente você uhum. come ou carne com verduras, que as verduras são muito boas aqui também, ou você come um primeiro prato só, um risoto, uma polenta com fungo, que agora é época Uhum. de fungo e de tartufo, que é uma delícia. Se você não conhece tartufo, Alessandra. você precisa. Ah, sim, esse Já tá na encomendei lista para levar. aqui das comidas. É. A Alessandra e a mãe dela já falaram aqui para pedir para você falar sobre a pearra, peara, A peará é, peará. a peará é uma salsa quente, quer dizer, parece uma coisa mole, razoavelmente mole. A minha irmã é muito boa em fazer isso. É feita com pão ralado, é uma comida muito pobre, da época que não tinha dinheiro, que época da guerra e tudo mais. Você rala o pão, né? De Uhum, preferência não comprar coisa pronta.
Você rala o pão, você coloca para cozinhar com caldo de galinha ou caldo de carne. Aí você coloca bastante pimenta preta, bastante pimenta. Sim. Aí você coloca tutano, tem gente que não coloca mais também. E você vai mexendo aquilo. Aí você coloca manteiga. Não, fica uma coisa, né? E aquilo É, tem que ficar uma casca na panela como a da polenta. Você sim. cozinha até ela descolar do coisa. Aí você come com vários tipos de carne. Cozidas. Olha, que interessante. Esse é o segundo prato que você só É come no inverno. Peará, é Peará, hein? E a Peará. Peará é um nome dialeto, que quer dizer Ah, tá. com pimenta. Ah, Entendeu? entendi. Apimentado. Tá, Peará, então, é apimentado. Isso. Em Ah, que dialeto. legal. Uhum, E é uma coisa que interessante. aqui não vem escrito no cardápio. Uhum. Eles explicam o que é uma salsa que você come com as carnes e tal. Ah, Uma vez meu pai veio para cá, ele falou assim, não, traz, lógico, né? Quando ele viu vir o potinho, ele falou, mas isso é Peará, porque a gente estava falando em português, né? E o tá. garçom falou assim, o senhor conhece? Ele falou assim, eu nasci aqui, então aí... Ah, Mas que legal. só tem aqui em Verona. Ah, tá. É importante deixar isso claro para quem assistir, Se que for é uma pedir tradição. fora, e no inverno, se você for pedir no Sim, verão, eles vão te olhar com uma cara tipo, como assim? Você vai comer um negócio quente, pesado assim no no verão? verão. Não dá, né? E já que nós estamos falando de comida, como Aham, não falar do vinho italiano, isso. que é o segundo maior produtor de vinhos do mundo, só perde para a França. Uhum. E os vinhos, pelo menos a experiência de. A Giza está falando aqui que essa live está dando fome. Então agora a gente vai passar para o vinho, Giza. E dá mesmo. E a experiência de vinho que eu tive é assim: não tem erro. Você pode sentar no menor restaurante que seja e pedir o vinho de mesa que vai ser gostoso. O Isso. vinho italiano, ele é realmente muito saboroso. Então, fala pra gente um pouco desse vinho, Então, da sua vinho também é experiência. de região. Cada região. Então, Sicília tem um vinho, a Puglia, que é o Salto da Bota, é outro vinho. Aqui no Vêneto tem a região de Valpolicella, onde eu morei um tempo, que é só, você vê as planícies só videiras. Uma coisa assim emocionante quando você vê ela podada, aí começa as folhinhas, né, a uva, e depois eles colhem. Agora é época de... Tá tudo... Parece morta a videira, né? Uhum. É o repouso dela. Então, nessa região tem certos vinhos, tem um vinho muito especial aqui que chama Amarone. Esse Amarone é para comer no inverno, é para tomar no inverno, com carnes Sim. mais gordurentas, é um vinho mais forte. Depois tem os vinhos mais jovens. Então, e cada um pouquinho de ano eles inventam alguma coisa nova. Depois tem a região dos prosecos, que é mais para cima, Vale do Biadi, né, Asti. E ali não pode chamar champanhe, absolutamente, tem que chamar Sim. prosecco, mas é muito parecido com o champanhe. E aí todos os vinhos são bons. Então, quando você for num restaurante, vamos supor que você vá para Firenze. Você Uhum. pede um vinho de mesa, né? E eles trazem vinho da região deles. Sim, e é uma delícia. Eu até fiz aqui uns slides, vou passar aqui. Assim, na região da Toscana, Uhum. então, assim, ó, só para a gente localizar o mapa, eu não estou localizando o mapa aqui. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem a Itália e a gente está vendo a região da Toscana ali no meio da bota. Isso, isso. E aí, a região da Toscana dividida, que é o que você falou, Firenze, que é a Florença em Isso, português e isso. tudo mais. E aí, nessa região da Toscana, lugares imperdíveis para a gente experimentar vinhos.
Todos. que é todos, mas Montepulciano, Montepulciano, Montalcino, Montalcino, isso. aí Montalcino tem uma terma, eu não sei como é que se diz em português, termas de águas. é Termas mesmo. Sulfurosas e tudo mais, então tem gente que passa uma semana lá e é muito importante, é uma das melhores que tem. Depois tem uma aqui perto do Lago de Garda também. Sim. Aí, assim, só para aproveitar aqui as regiões, San Gimignano, que eu achei a Imperdível, coisa mais linda do mundo. E imperdível. tem uma pequenininha que é Monteriggioni, que é Aham. muito simpática também para Uhum. visitar no alto da montanha, É. passar lá e comer uma brusqueta, tomando um vinho, meu Deus do céu! E tem de quebra um visual maravilhoso. Ah, um segredo é não ir em restaurante de turista. Você tem que. Ah, Você pega, como tem. Agora, com essa crise que está tendo, eu acho que as coisas vão mudar muito. Para pior, né? Lógico. Muito restaurante está fechando e tudo mais. Então, você tem que procurar restaurantes locais, assim, uhum, pequenininhos, tratorias, osterias, locande, que é o nome, é uma locanda, é um restaurante menorzinho ainda. Às vezes tem 3 mesas, 4 mesas. E você uhum, come, normalmente é familiar a coisa, e você come assim maravilhosamente bem e não são caros. Se você vai na sim, área de turista, assim, eles aproveitam um pouquinho no preço e uhum. a qualidade não é tão boa às vezes, né? Concordo plenamente. Os menorzinhos que eu fui foram as massas frescas mais gostosas. É verdade isso. E aqueles escondidinhos que você ó, vê uma portinha assim, quando você vê lá dentro, tem um restaurante com a nona, com a mãe cozinhando, o filho servindo, e só. Você Sim. não precisa de muito, entendeu? Aí tem também a foto de Florença. Aí, Ah, já que a gente falou de vinho, de lugares gostosos é. para ver e experimentar um vinho, Hum, aproveita e fala para a gente sobre lugares para visitação na Itália em geral. Não aquela coisa que todo mundo vai, tá. mas lugares interessantes. Olha, vamos começar do sul. O sul é muito rico em arte e teve vários tipos de civilização. Então, a influência etrusca, depois grega, depois romana. Então, é uma variedade enorme na construção da, mesmo da arte, né? Então, começando Uhum. pelo sul, a Sicília é maravilhosa, só que ela é grande e é difícil você ver tudo. Mas tem coisas lindas de ver. Depois, Calábria. A Calábria assim, não é o máximo para visitar, mas tem praias muito, muito bonitas. A Calábria seria a ponta da bota, o bico da. Uhum. Depois você sobe, aí tem a Puglia, que é o salto da bota, que agora está super na moda. Depois você vai para Nápoles, que é uma cidade bagunçada, que nem no Brasil, mas bagunçada mesmo, assim, cheia de malandro, sabe? Eu adoro, mas assim, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Aí, perto de Nápoles, que essa é uma região que chama Campania, você pode ir para Pompeia, que nem todo mundo vai. E Ah, eu eu até tenho a deslumbrante foto aí, ó, da Pompeia. Pompeia. Exatamente. E agora, nesses últimos anos, eles descobriram mais coisas ainda da cidade. Naquela época, no ano 1000, esse vulcão, que é o Vesúvio, ele não fez lava, ele fez teve uma saída de piroclástica, chama, que é uma poeira, uma lava, é como se fosse uma lava, mas era poeira a tipo 1000 graus. E isso Uhum. cobriu duas cidades, que uma delas é Pompeia e a outra que é mais bonita ainda, mas é menos famosa, que chama Ercolano, que é do lado de Pompeia. E Uhum. também são, assim, eram cidades de férias para as pessoas mais ricas e você vê
coisas que você não acredita que existiu naquela época, como encanamento, como tijolo, como é hoje ainda no Brasil. Você vê murais que são assim, uma coisa, eles estão descobrindo e você sabe como é que eles fazem, né? Com pincelzinho, com a Sim. pincinha. Então, assim, vale a pena visitar porque ela mudou totalmente, tem coisa nova para ver. Depois tem Positano, que é um lugar muito chique de praias, né, maravilhosas e também lugares lindos, e ele é tudo numa encosta, difícil de chegar, não passa carro lá, porque ela é pendurada é como se fosse uma favela. E você vai a pé, você não consegue, porque lá tem o mar e aqui em cima tem a estrada, né? Aí depois, subindo, deixa eu pensar, aí tem a Toscana. Toscana, você sabe que é famosa, não precisa nem... Todos esses lugares que eu mostrei estão na Toscana. Isso. Monteriggioni. Não, tem Roma, né? Roma a gente não pode esquecer. Para baixo. Roma, meio bagunçada, meio abandonada hoje em dia, mas assim, também é uma obra de arte a céu aberto. Sim. Para visitar e ficar. O problema é que você tem que ficar muito tempo nesses lugares para conhecer realmente, né? Senão você dá uma passada e volta depois, né? Aí subindo você tem a Toscana, que Firenze já recolhe um monte de coisa maravilhosa. Depois tem uma região que quase ninguém visita, que chama Emília-Romanha, que a Toscana é aqui, Emília-Romanha é aqui. E é o melhor macarrão, a melhor massa da Itália. Ela é fininha, derrete na boca. E são pessoas super simpáticas. E tem coisas lindas, tem Bolonha, tem cidades lindas lá. Eu tenho uma enteada que mora lá e eu sempre vou para lá. Depois você sobe, tem o Vêneto, tem Ligúria. A Ligúria é uma tripinha, já quando a Itália o mapa começa a abrir, é uma tripinha só de cidades de praia também. Tem as coisas chiques e as coisas menos chiques. Tem um lugar que chama Cinque Terre, que são 5 terras, então são 5 províncias, uma grudada na outra, cada uma tem um nome, de praia também. E as casas são todas grudadas na montanha. É uma coisa. Eu viajei de carro, isso daí. Assim, não dá para descrever. Realmente. E uma coisa interessante na Itália é a quantidade de obra de arte, não só a céu aberto, mas obras mesmo de artes em galerias, museus, etc. Eu li, inclusive, que a Itália tem mais obras de artes por quilômetro quadrado que qualquer outro país no mundo. Exato. Então, é assim, você até citou Roma, tem algumas coisas, alguns monumentos, claro, famosos, mas tem também lugares pitorescos que você pode ir. Uma dificuldade que eu tive em Roma é achar um lugar legal para a gente se hospedar. Então, hoje em dia... Difícil. Quanto tempo faz? Faz tempo já? 2 anos. Tá. Então, agora é uma oportunidade boa vir para cá, embora o câmbio não seja favorável, mas com essa crise, a gente tem que falar da crise porque tem a ver com o preço de tudo, né? Sim. O melhor é ficar em B&B. B&B abaixou muito o preço, entendeu? E você tem apartamentos que são transformados, não é regular isso, mas eles alugam para a pessoa ficar. Então, ficou muito mais barato, porque hotel é muito caro. Muito caro mesmo. E em qualquer lugar que você vá, você encontra um B&B. Então, são assim... maravilhosos, vários níveis, é lógico, né? Mas eles têm. Eu tenho um amigo que tem um B&B aqui embaixo. São elegantes, aí tem a parte de café da manhã, e você está no centro da cidade, entendeu? De preferência no centro, porque você pode fazer as coisas a pé. Outra coisa que a gente, para quem gosta, é igreja, mas a igreja
não só pelo significado, né, da religião, mas são obras de arte, essas também, né? Ontem eu estava vendo Firenze, a praça com a igreja que se chama Santa Maria dei Fiori, e a cúpula que tem é a maior cúpula construída do mundo, que é Brunelleschi, que é um dos grandes daqui, né? Não só Michelangelo e tudo mais. Depois existem castelos. Cada ângulo aqui tem um castelo novo. Novo não, né? Novo para gente que não conhece. Então, a Itália é cheia de castelos, alguns usados para outros fins, outros comprados até por estrangeiros, e são fenomenais também. Coisas assim de rodar a Itália, Veneza, tem que conhecer Veneza. Você está falando de igreja e uma das mais cotadas é do É de Milão. De Milão. Toda cidade tem um Duomo. Uhum. O Duomo, o que significa a igreja principal. Sim. Então, aqui em Verona tem um Duomo, em Veneza tem, em Milão, que é um dos mais bonitos, a de Firenze também tem um Duomo, que é essa Santa Maria. Tem vários, mas essa daí, segundo a opinião dos visitantes, é a mais cotada, que é a de Milão. É uma obra, é indizível, né? E você sabe que lá tem uma Madonna em cima, que ele chama Madonnina. Ela é de ouro. Eu li. Eles iluminaram diferente esse ano, então ela está muito linda. E tem os porões também, é uma igreja bem... É uma catedral, né? Exatamente. Que enorme e tal. É. Tem aqui também, Davi é outro lugar muito visitado. Davi, o que é exposto na rua, antigamente ele era exposto na rua. Agora ele está guardado para não... Ele está no museu. Entendeu? E tem uma cópia fora, quem quer tirar foto e tudo mais, né? Na época que eu fui, ele ainda estava na rua ainda, mas a poluição, gente que quer pichar, coisas assim de gente mal educada mesmo, de todo tipo que a gente vê, e então eles guardaram, você não tem mais acesso a ele. Sim. Mas é o que você falou, Itália Você tá andando na rua assim e você tropeça em monumentos e coisa. Impressionante. E em relação aos sobrenomes, eu até te perguntei aquele dia, um sobrenome comum é Ferrari, aí você pesquisou Rossi. Rossi, sim. São os dois mais comuns. Aí depende da região também. Então, aqui no norte você tem uma série de sobrenomes. E às vezes, o italiano mais velho, assim, ele sabe de onde que a pessoa veio pelo sobrenome. Sim. E não é só aquela coisa da profissão, né? Porque Ferrari tem um significado. Rossi é de vermelho mesmo, né? E aí você vê que no sul os sobrenomes são diferentes daqui, por vários tipos de mistura mesmo, de mistura de raças, né? Então você acha, no sul tem muito mais morenos que aqui, mas tem gente clara com olho azul também. Então, quando você, aqui como no norte tem muito mais gente clara, loira, né? Não como Suécia, nada disso, né? São menos loiros, mas tem muito mais gente clara aqui. E a mistura no sul foi muito grande de mouros, de várias, até vários tipos de invasão, né? Depois os últimos foram os romanos, entendeu? Que chegaram ali e conquistaram metade da Europa. Você me disse aquele dia que os sobrenomes tinham a ver também, além disso, com a profissão. Então, Ferrari, Ferreiros e outros que você andou o meu, por exemplo, o Ortolani, tem a ver com horta, porque aqui horta é orto.
Nem sempre é assim, mas nome de rua, sim. Nome de rua tem a ver com a profissão que era exercida na época. Então, Via Capello é onde faziam chapéus, porque é de capello, chapéu, né? Sim. Via Nova, que é, você pode falar em dialeto também, era uma rua nova, de mármore, o chão de mármore, é uma coisa maravilhosa. E eles mudaram, assim, contra a vontade da população, o piso dessa rua, porque as pessoas escorregavam muito nesse mármore. Porque assim, o mármore gasto fica liso que nem sabão, né? Então era só molhar um Sim, pouquinho, aquilo escorregava, entendeu? Então eles mudaram para um mármore novo, mas é sempre mármore. sim. Eu É, acho, eu uma acho assim, coisa. fascinante ver os lugares onde o mármore é gasto. A primeira casa que eu morei aqui era de 1500. Mas toda reestruturada por dentro, né? Não tem mais. A casa é sempre nova por dentro. E os degraus, primeiro altos, que era uma coisa assim, você tinha que realmente escalar a escada. E os degraus eram consumados, assim, no meio você via assim, quantas pessoas passaram aqui. Eu que gosto de antiguidade, eu fico emocionada com essas coisas. Uhum. Coisas antigas mesmo. E aqui elas são preservadas ainda, né? Eles dão muito valor para. Tem uma história. Tudo que tem história, eles preservam. É isso aí. Eu convido todo mundo a vir para a Itália, porque eu acho assim, toda a Europa é linda, né? Mas eu acho que a Itália tem algumas coisas que não tem nos outros países. É, tudo é bom aqui. Tudo é bom aqui. Então, como turista, né? Para morar é outros 500, mas como turista, você consegue ter toda a satisfação do mundo. Você tem praia, você tem montanha, você tem lagos, você tem longevidade, pela comida mesmo, né? Eu tenho um tio que tem 102 anos aqui, irmão da minha mãe. Você olha para ele, ele anda de moto ainda. Pode uma coisa dessa? Então, você vê Que anda que. de moto com cento De e dois moto. anos? Exatamente. E assim, independente, não quer que ninguém ajude, não quer. Ele comprou a carta, para você ter uma ideia, porque assim, ele mora perto, aqui perto de mim, mas assim, num lugar onde todo mundo conhece ele, né? E ele deve ter conseguido uma carta, assim, fora da coisa. E, e assim, super saudável, ele com 102 anos, entendeu? Então, existem cidades aqui onde tem pessoas só acima de 100 anos, entendeu? Então, eu Uhum. acredito que seja trabalho, quer dizer, eles caminham muito e tudo mais, e a comida daqui é muito saudável, né? Uhum. Então, que venham, aproveitem que agora vai ficar tudo barato, mesmo com o câmbio desfavorável, não é mais como era antigamente, que tudo era caro, né? Aqui. Então, Sim. É, a Itália é uma parada obrigatória para é, quem gosta de viajar, para quem gosta é, de passear. exato. Itália realmente dá para ficar aí uns 6 meses e ter coisa Dá, para fazer todos os dias. dá. E comer também, diferente. Mas você sabe que a gente não. Se você comer normalmente, lógico que no começo você fica entusiasmado, você come tudo, né? Mas se você comer normalmente e caminhar muito, porque aqui a gente caminha muito a pé, você acaba não engordando. Sim. Então, sem preocupação com peso. Tem que vir É para uma coisa compensando. Ah, uma coisa, antes da gente cá. desligar aqui, que nós esquecemos de comentar, é Hum. sobre o café. Eu até brinquei com você que quando eu fui, eu falei assim, gente, a máquina está estragada, porque era isso aqui o ristreto, desse tamanho. Era uma coisinha, eram 2 goles. Eu falei pro meu marido, eu acho que eles erraram na dose, porque não é possível que a gente compra um café e serve em tão pouco.
Mas é o café, né? Então, assim, e a concentração da cafeína, o que quer que seja, se você pega aquela xícara e enche a xícara do café, é a mesma que tem num tantinho, mas ele é cremoso, quer dizer, melhor café do mundo é o italiano mesmo. É Entendeu? muito bom E assim, mesmo. muitos bares onde você. Outra coisa que a gente não falou, se der tempo, do café da manhã. Aqui é um costume Sim. fazer o café da manhã, tomar o café da manhã no bar. Entendeu? Você toma um café e você come uma brioche, aqui chama brioche, corneto, tem vários tipos de doce de manhã. Uhum. E o cappuccino também, E o conta pra cappuccino, gente como sim, que é feito o o cappuccino cappuccino. italiano, que na verdade é o original. É, exatamente. Aqui tem 200 tipos de café, você sabe, né? Como você pede. Tem até uma piadinha sobre isso, né? Café ristretto, café lungo, café doppio, café macchiato, macchiato freddo, e assim você vai. Então, quando você chega, e os baristas são excelentes aqui, são excelentes. Então, antes da gente desligar, conta como é que é o cappuccino, O cappuccino é o que é café diferente do normal. que a gente toma. É o café normal, aquele tanto de café, não é um monte de café, é o creminho do café. E aí você coloca o leite fervido naquela maquininha, que é uma espuma bem concentrada. Você coloca em cima desse café, só. Entendeu? Só. Sim. Depois, se você quiser colocar chocolate, canela, sei lá o que, já não é uma coisa italiana. Uhum. Entendeu? Aí já tem influências. Aí você pode tocar porque no balcão tem, né? Mas não é. O cappuccino verdadeiro não é assim. O café com leite aqui é o café, e aí eles fazem aquele creme de leite, né? Com leite integral, colocam um pouquinho de leite só. Fica uma Uhum. coisa maravilhosa. É isso aí. Então, a gente já vai se despedindo Tá, e fevereiro temos mais lives. tá Aguarda bom, que tá nós bom. vamos divulgar. Você tem feito Ida, coisas ótimas, viu? Eu tenho oi? assistido todas as lives tuas, são muito boas. Porque a Ah, gente acaba conhecendo um monte de coisa que a gente não sabe, né? a ideia é essa mesmo. Tá bom. Obrigada, viu? Então, grande beijo para todos. Beijo. Obrigada a todos que estiveram Tchau, aqui. tchau. Tchau, tchau.